Olá, meus seguidores do canal Portugal Legal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar a respeito de viajar em época de pandemia. É possível viajar? Para onde eu posso viajar? Quais são as condições? Nós encontramos um material muito interessante na internet, portanto, não é um material de nossa produção, nós estamos simplesmente retransmitindo, informando aos senhores, dando esta dica para que, no caso de você precisar viajar nesta época, porque, convenhamos, turismo é uma coisa que se faz quando se pode e quando todos os países estão numa situação estável. Nós nos encontramos numa época de exceção, uma época em que de hora para outra podem surgir regras e condições e impedimentos de deslocamento, de confinamento, enfim, várias situações. O mundo inteiro está sob uma situação de pandemia. Portanto, todo cuidado é pouco e todas as informações que são possíveis e credíveis, a gente deve analisar e deve viabilizar. Nós acreditamos que esta seja uma informação credível e por isto a gente está trazendo esta informação, porque ela abrange não só Portugal, ou seja, o país, o local onde nós estamos, mas sim abrange todos os demais países e, portanto, tem muita informação interessante e é atualizada aqui segundo informações do site, deste portal de informações e de notícias, que também é um portal de viagens, é atualizado diariamente, país a país. Então nós acreditamos que isto esteja correto e desta forma nós fizemos inclusive uma verificação em alguns países, aí os principais, e realmente as regras estão de acordo. E por este motivo nós publicamos aqui e trazemos estas informações para vocês. Mas antes de nós entrarmos diretamente neste assunto, vamos rodar a nossa introdução, sempre lembrando que aqui embaixo você tem o nosso Instagram, aqui você tem o nosso WhatsApp e, mais adiante, o lembrete, inscrevam-se, deem o like aos nossos vídeos e, muito importante, marquem o sininho lá na página do YouTube, porque daí a cada material novo que é postado aqui neste canal, vocês serão automaticamente informados. Olá, meus queridos seguidores. Então vamos falar hoje sobre a possibilidade de viajar e quais são os países que têm restrições, quais são essas restrições. Então eu vou mostrar para vocês um portal, que é o portal kayak.pt, onde nós encontramos estas informações e talvez isto possa lhes ajudar em muito no momento da decisão de uma viagem, quer que seja para a Europa ou para qualquer outro destino, não é, do mundo. Então vamos lá. Esta aqui é a página de entrada deste canal, restrições de viagens por país, e segundo eles dizem aqui, este mapa mostra quais países têm restrições de entrada por via aérea para viagens ao país. E aí nós temos um mapa aqui que mostra todos os países aqui, os continentes, e aqui embaixo nós já começamos com as informações. Aqui você já tem os países completamente fechados, são os marcadinhos aqui em vermelho, apenas cidadãos residentes a voltar para casa ou pessoas em outras circunstâncias especiais podem entrar neste país. Depois temos aqui os parcialmente abertos. A entrada no país pode depender de cidadania, do viajante ou do seu ponto de origem ou outras regras específicas. Aqui nós temos aqueles que estão em fase de reabertura, né, que são brevemente anunciaram que iriam reabrir, e aqui estão os países sem restrições. Então nós temos aqui dentre eles, né, o nosso glorioso Brasil, sem restrições, formais de entrada, né? Mas ainda está a monitorar a situação e pode ter outros avisos de viagens em vigor. Então, se você vai para o Brasil, se você está fora, vai retornar ao Brasil, tome, né, o seu devido cuidado, verifique a legislação, verifique os testes, porque até pouco tempo o Brasil sequer exigia o teste do PCR. No momento estão exigindo o teste PCR. Na atual conjuntura, as informações que vêm do Brasil não são das melhores. Nós temos ainda uma situação muito grave no Brasil e isto pode acarretar em que algumas normas, algumas medidas sejam adotadas. E o Brasil, para não deixar de ser Brasil, tem aquela situação em que
existe uma liberalidade entre cada estado, cada município. Tem um que fecha, tem outro que não fecha, tem um que abre, tem outro que não abre. Cada estado tem as suas regras. Não há uma regra geral no país. Então, verifique bem, né? Brasil é grande, cada estado tem as suas próprias definições, as suas próprias restrições. Então, verifique para onde, evidentemente, né, você está buscando o seu destino. No geral, nós vemos aqui que 49 países estão completamente fechados, 123 estão parcialmente abertos, 5 se encontram aqui em fase de reabertura e 43 não têm restrições de viagem. O mais interessante, nós temos aqui embaixo, onde vocês vão encontrar uma lista, tá, de todos os países, seja da Europa, seja do Caribe, seja da América do Sul, da América Central, da América do Norte, né, da África, do Meio Oriente, da Ásia e do Pacífico Sul. Então, conforme vocês viajarem aqui nestas abas aqui de baixo, vocês vão encontrar todos os países que compõem aquele continente, aquele destino. Vamos falar aqui de América Central, nós vamos ter aqui então Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá. Depois nós temos aqui a América do Sul, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Ilhas Falkland, que são as Malvinas, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Então veja, tem muita informação aqui. Depois aqui embaixo ainda tem um quadro com perguntas frequentes, não é? E desta forma nós temos as informações. Se nós virmos para a Europa, né, nós vamos encontrar todos os países que compõem aqui a Europa. Vamos aqui para Portugal, então, para você ter uma noção. Ou melhor, vamos para a Espanha. Por que Espanha? Porque a Espanha é uma das portas de entrada para a Europa e, através de Espanha, tem muita gente conseguindo chegar a Portugal. A mesma coisa acontece com França. Então, Portugal tem restrições de voos para o Brasil e do Brasil para Portugal. A mesma coisa com o Reino Unido. Mas, se a Espanha, por exemplo, tem porta aberta, tem uma janela de voos com o Brasil, então significa que se eu for para a Espanha, conseguir fazer a imigração na Espanha e da Espanha para Portugal, como não há restrição, então eu consigo entrar. Sempre lembrando que você precisa tomar certos cuidados, né? Teste PCR sempre. E aí nós vamos ver o que diz a Espanha. A Espanha restringiu a maioria dos viajantes que chegam de fora da União Europeia, ou seja, do espaço Schengen, e de países com acordos recíprocos para aceitação de viajantes. Os viajantes que chegam de países de risco devem apresentar um certificado médico com um resultado negativo do teste, o TMA, o LAMP ou o PCR, swab para a Covid-19 emitido até 72 horas. Note, não são todos os países aqui que são 72 horas. Tem países, por exemplo, a Alemanha, que ela exige esse teste com 48 horas. Portanto, é um prazo reduzido. Então, não é mais 72, é 48. Tome cuidado. Vamos ver o que mais temos aqui na Espanha. As restrições de entrada. A Espanha não permitirá a entrada de viajantes que tenham estado no Reino Unido, no Brasil e na África do Sul, até pelo menos 16 de março, com exceção de cidadãos residentes em Angola e Espanha. Então, veja, a Espanha permite, mas não permite, de novo, do Brasil, do Reino Unido ou da África do Sul. Em 22 de julho, os viajantes que chegam da Sérvia não podem mais entrar na Espanha. Então já há uma regra para quem vem da Sérvia. Até lá, quem vem da Sérvia pode. Então imagine, se você está no Brasil, conseguiu um voo para a Sérvia e da Sérvia para a Espanha antes desse período, você teoricamente está liberado. Então procure se informar detalhadamente nestes sites, nos consulados de cada um destes países, antes de sair a comprar a sua passagem. Porque depois da passagem comprada, você vai poder remarcar, receber de volta, ficar com crédito. Então primeiro você verifica a condição e depois você compra a passagem. Nós estamos, assim, cheios de questionamentos nesse sentido. Doutor, mas eu comprei minha passagem para a semana que vem. Bom, o que eu posso fazer? Você comprou a passagem e depois foi verificar, ou entre ter comprado a passagem e a viagem, você teve uma alteração no quadro. Então, nesta época é muito difícil, nesta época é muito complicado você sair a viajar para qualquer destino que seja. Então, busque primeiro as informações e ainda assim sempre tenha um plano B. Um plano B, aquele que se não der certo para um lado, pode ser que dê para o outro. Agora, sair
dando um tiro reto no alvo. Se mexerem no alvo, meu filho, já foi. Então, cuidado, né, com as escolhas que você vai fazer, porque cada momento nós temos regras novas sendo publicadas. Vamos ver o caso da França, por exemplo, se nós encontramos aqui. O que diz a França? Atualizou seus regulamentos de triagem. Chegadas por rotas aéreas deverão preencher uma declaração juramentada, certificando que não estão sofrendo de sintomas de Covid-19 e não entram em contato com casos confirmados nas 2 semanas anteriores. Os viajantes devem apresentar um atestado médico com resultado negativo de PCR para Covid-19 até 72 horas antes da partida. Os viajantes estão sujeitos a um período de isolamento de 7 dias e fazem outro teste PCR para a Covid ao final deste período. Portanto, a França já tem uma regra diferente de Espanha, por exemplo. As restrições de entrada. A França restringiu quaisquer viagens internacionais de um país fora da União Europeia, Andorra, Cidade do Vaticano, Islândia, Liechtenstein, Mônaco, Noruega, São Marino e Suíça. Os viajantes estrangeiros que não são cidadãos dos países acima mencionados ou que chegam a um dos países acima mencionados devem mostrar que são viajantes essenciais e com um motivo convincente para viajar. Notem, aqui está a situação. Ele não diz que não pode viajar do Brasil, mas ele pede aqui os motivos justos. Então, se você tem motivos para viajar, ok, a França é uma opção. Mas se você não tem motivos justos e não puder fazer prova disto, você não embarca. Os viajantes do Reino Unido, não pertencentes à União Europeia, residentes do Reino Unido e não terão permissão para entrar na França por fins essenciais. Viagens essenciais ainda são permitidas. Essas restrições não se aplicam a cidadãos do Reino Unido que residam legalmente na França. Eles poderão entrar novamente no país, mas podem precisar mostrar um comprovante de residência. Existem isenções para cônjuges e filhos de cidadãos franceses, residentes de longa duração com autorizações de residência na França, e seus cônjuges e filhos, residentes de longa duração da União Europeia, Andorra, Cidade do Vaticano, Islândia, Liechtenstein, Mônaco, Noruega, São Marino e Suíça, e seus cônjuges e filhos a caminho de casa e profissionais da saúde. Então, estes aqui têm trânsito. E por aí segue o período de quarentena, que tipos, quais são as regras de trânsito, né? Então veja aqui, França tem uma visão e tem uma condição, tem um determinado tipo de regras. Espanha já é diferente. Por que eu falo França e Espanha? Porque são os 2 países mais procurados pelos brasileiros para entrar em Portugal quando nós temos as restrições. Quando não há restrições, mesmo assim, tem muita gente que se utiliza da Espanha para não cair direto na imigração em Portugal. Tem lá cada um seus motivos e cada um as suas razões. Então, nós temos aqui, né, opções que foram aqui apresentadas. Vou mais uma vez deixar aqui a página inicial com o mapa. E, se os senhores tiverem interesse em verificar, então acessem. Tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo embaixo, aqui no link, o caminho, né? A URL aqui do site, para que vocês possam fazer as consultas país a país, continente a continente. Ok? Era isso o que a gente tinha para o dia de hoje. Desejamos a todos muito boa sorte, muito sucesso. Não esqueçam, né? Aqui embaixo está o nosso Instagram, está o nosso WhatsApp. Né? Inscrevam-se no nosso canal, deem o like aos nossos vídeos, marquem o sininho na página do YouTube. E tem mais um detalhezinho que nós também deixamos aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Nós temos um link para o canal lá que trata de trabalho em Portugal, de emprego em Portugal. Então, se você já está aqui em Portugal e está procurando uma colocação no mercado, dá uma olhadinha lá no nosso link, né, que leva ao canal onde nós temos aí a publicação de vagas de emprego, de ofertas de emprego e demais informações relacionadas ao tema. Ok? Um grande abraço a todos, um bom fim de semana e até a próxima.